O texto que me veio, a Bíblia toda, preste atenção, a Bíblia toda fala sobre coragem. A Bíblia é um livro de coragem. A Bíblia é um livro de coragem para crer. O tema que me deram hoje é esse tema, coragem para crer. E eu pensei em muitos textos, mas o que me veio mais forte foi uma parte de Hebreus capítulo 11. Por quê? Porque quando eu abro nesta parte de Hebreus capítulo 11, eu vejo logo coragem. Então eu vou convidar você a ler comigo Hebreus capítulo 11, versículo 33 até o 39. Eu quero que você observe a dinâmica da coragem. Você sabe que coragem tem um cor e tem um age. Essa palavra originalmente significa agir com o coração. O coração é a chave de toda a vida. E eu quero falar sobre esse crer com coragem. Crer com este coração. Esta atitude de crer de forma dinâmica, forte e presente. Você já viu alguém dizer assim: eu perdi a coragem? Eu estou sem coragem? Essa frase eu vi muitas vezes, até que eu li um livro de Robert Schuller e ele disse algo interessante. Ele contou uma história que alguém chegou para ele e disse: eu perdi a coragem. Ele estava no aeroporto e ele disse: não, coragem não se perde. Coragem é atitude. Coragem é escolha. Coragem é alguma coisa pela qual você sempre pode optar. Então ouça bem o que eu vou dizer a você. Coragem é alguma coisa pela qual você sempre pode optar. Coragem. Um dos livros mais famosos que existe no mundo é Coragem de Ser, de Paul Tillich. Um discípulo dele, que foi um grande psicanalista, Rollo May, escreveu um livro também surpreendente, Coragem de Criar. Eu estou com ele aqui na mão e eu resolvi perguntar para Rollo May o que é coragem. E ele respondeu: vivemos na morte de uma época, o novo tempo ainda não chegou, e onde estamos vivendo agora nós precisamos de coragem. Na época dele já estava falando isso, faz algumas décadas atrás. Ele disse: nós temos uma escolha. Não é hora mais de acovardar com a perda de portos conhecidos. Chegou a hora de nós enfrentarmos uma nova terra e penetrar na floresta onde não há trilhas feitas pelo ser humano. As pessoas estão precisando, ele disse, de coragem. E ele respondeu: o que é coragem? Coragem não é ausência de desespero, mas a capacidade de seguir em frente apesar do desespero. Coragem não é teimosia. Coragem é ter essa atitude interior de mudança. Ele não usou a expressão, mas eu li assim: é coragem de crer diante das adversidades. Ele estava dizendo: não confunda coragem com temeridade. Coragem não é bravata. É o alicerce que suporta
as coisas, mas busca virtudes, valores. Ele diz assim: sem coragem, a fidelidade é mero conformismo. Coragem é você abrir este coração para as grandes verdades de Deus. E o que me impressionou foi essa frase: nós vivemos numa época que nós precisamos de coragem. E é claro que daí ele vai descrever a coragem em todas as dimensões, principalmente ser criativo. E eu olhei para esse texto e fiquei pensando em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 33 diz: os quais por meio da fé, coragem de crer, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Observe, coragem de crer. Versículo 34 diz: extinguiram a violência do fogo. Coragem. Vocês lembram do fogo? Ter coragem debaixo do fogo. Escaparam ao fio da espada. E uma das frases mais fortes para mim na Bíblia é essa: da fraqueza tiraram força. Grave isso: da fraqueza tiraram força. Isso é coragem. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Coragem. Que incrível. Versículo 35 diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Coragem. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, coragem, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Agora eu quero chamar a atenção para uma frase. Eu quero chamar isto de glorioso parênteses. Você observa nesse texto que tem um parênteses no versículo 28. Este é o parênteses, que eu vou chamar de glorioso parênteses, maravilhoso parênteses. E eu queria chamar você para entrar nesse parênteses. Coragem é viver dentro deste parênteses. Eu podia até mudar o nome agora: o parênteses da coragem. Olha o que está dizendo: homens dos quais o mundo não era digno. Coragem de crer coloca você dentro do glorioso parênteses. Agora continue, ó. Terminou o parênteses. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E o 39. Ora, todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé. Ora, todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização das promessas. Que coisa! E eu quero ler o seguinte. Versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Aí entra você. Um texto tão difícil para te compreender, né?
por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A força desse texto, todo ele, coloca você e chama você para uma realidade de crer com coragem. Eu chamo a atenção para o glorioso parêntese, para dizer que crer com coragem é escolha contra o apatismo, contra a angústia, contra a incredulidade. Eu fico pensando nessa palavra, é você lutar contra a mornidão espiritual, contra a mesmice. Qual que é a ideia que eu tenho nesse texto? Vou voltar no versículo onde nós começamos. O versículo 38 diz, voltando no 38, homens dos quais o mundo não era digno. Aqui fala de homens e mulheres, pessoas que viveram dentro desse parêntese glorioso. Então quero dizer que coragem para crer coloca você nesse território. Vivemos num mundo atolado em medos e atolados em problemas e angústias. Quando você olha a história da fé, desde o começo, sempre exigiu coragem e escolha. Coragem de crer. Você olha a história de homens e mulheres da Bíblia, é uma história de coragem. Hebreus, quando faz toda essa galeria e diz que essas pessoas, o mundo não era digno delas porque elas creram no meio das adversidades. E o texto diz que muitas vezes elas não obtiveram, pelo menos naquele momento, mas a totalidade é que elas estavam trabalhando uma base para que nós chegássemos onde nós estamos. É o que nós cantamos, né? O amor de Deus nos fez chegar aqui. Quantos lutaram com coragem e creram com coragem para que você tivesse o que você tem? Para que a igreja fosse o que ela é hoje? Quanta coragem para enfrentar as adversidades, as perseguições, as zombarias. E hoje nós precisamos novamente de coragem, porque o inimigo e as pressões das trevas têm outras configurações. Sempre fé é coragem, é escolha. Contra todas as realidades que o diabo vem para roubar, para matar e para destruir. O Novo Testamento diz que o Espírito de Cristo está aí. Paulo fala sobre o Deus deste mundo que pressiona. Você precisa de coragem. Se você pegar toda a lista, você vê quanta coragem precisou Abraão, Noé. E aí você vai vendo toda a lista. A Bíblia fala da coragem de escolha de Moisés, de Débora. É impressionante como a Bíblia coloca esse assunto. E ela coloca todos eles neste glorioso parênteses. A vida de Paulo. Irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida nesse tempo, nesse século, e descobrir como ativar essa nossa coragem de crer e fazer parte deste glorioso parênteses. Eu olho no versículo 33, eu vejo eles tinham autoridade para, me impressiona isso, né? Quando ele diz assim, pela fé, os quais por meio da fé,
Interessante essa força dessa palavra, subjugaram reinos. Eu quero ler o versículo 30, coloca ali o 30, olha que o 30 diz: pela fé ruíram as muralhas. Deus precisa nos dar essa coragem para destruir novas muralhas que estão nos impedindo de chegar em planos e projetos de Deus na minha e na sua vida. Ruíram muralhas. Interessante que o texto diz: o que direi mais eu? No versículo 31 diz assim: pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Veja, a fé resiste toda destruição, liberta você, tira você do território da desobediência. Raabe é essa história de fé com coragem contra viver o destino da desobediência. Obedecer o plano e o projeto de Deus na sua vida, isso é fé, coragem. O texto fala de Gideão. Gideão é uma história de coragem. Quando você fala Gideão, você já sente coragem. Deus o chama de corajoso. Deus lhe ativa a coragem. E ele crê. E aí o 33 diz: subjugaram reinos. Coragem de enfrentar reinos. Coragem, diz o texto, de praticar a justiça. Como é difícil isso, né? Olha o texto, diz: praticaram a justiça. Justiça é coragem. Lutar pela justiça é coragem. Custa caro. Mas eles lutaram, tiveram coragem. Isso é crer. O crer leva você a essa dinâmica e olha o que o texto diz: obtiveram promessas. Nós precisamos de coragem de crer para trazer promessas de Deus, para obter promessas. Interessante, o crer e obter promessas aqui é uma escolha, é uma atitude. Interessante que você observa em todo o texto que a fé sempre é acompanhada de um verbo, de ação. Quando você olha todo o texto de Hebreus, a fé aqui não é passiva, ela é ativa. Tem ação, porque tem coragem. A gente precisa mudar muito o nosso conceito de fé. Fé, ação. Há muitos verbos que ainda nós não vivemos. A fé com coragem vai ativar em você verbos ainda não vividos. A igreja desse tempo precisa aprender a viver verbos que estão na Bíblia. Verbos que ainda não foram vividos. Mas eles viveram por causa da coragem de crer. Assuma esses projetos de Deus na sua vida. Olha o que a Bíblia diz: puseram em fuga exércitos. Olha o que a Bíblia diz: fecharam a boca de leões. Fé é coragem, é atitude. Interessante que no versículo 38 diz que eles obtiveram bom testemunho. Então eu quero colocar a primeira ideia que eu coloquei é que coragem nos coloca no glorioso parênteses. Grave isso. Se você estiver anotando,
Coragem de crer nos coloca no glorioso parênteses. Homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. A segunda ideia que eu coloco: coragem produz bom testemunho. Versículo 38. O texto diz, versículo 39, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, bom testemunho. Quando você diz, Senhor, ativa a minha fé, no meio das lutas, adversidades, a Bíblia coloca que eles obtiveram bom testemunho. Versículo 39. Ora, todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Muitos conseguiram, mas muitos não. Mas eles continuaram crendo. É interessante que a Bíblia vai colocar isso depois na totalidade, e nós estamos envolvidos nisso. Eu quero dizer para você que produz bom testemunho, porque isso traz bênçãos visíveis na sua vida. Muitas vezes você não obtém, mas você continua lutando. Muitas vezes não chegou a hora. Eu vejo muitos que deram suas vidas, plantaram e nós colhemos. Quanta coragem foi para começar a pregação do Evangelho. Esses dias nós completamos o aniversário do presbiterianismo no mundo. Poucos sabem que os primeiros missionários perderam suas vidas aqui. Aqueles holandeses morreram, deram suas vidas. Franceses morreram. Quanta coragem enfrentar um continente novo, adverso. Quanto custou plantar em solo pátrio o Evangelho? A tradição reformada é uma história de coragem, de crer e de dar a vida por Cristo. Gente, quando eu olho tudo isso, a gente tem que dizer, muitas vezes nós quando temos uma fé genuína, nós honramos a história. É o que o texto diz, né? Sem nós eles não seriam aperfeiçoados. Eles não viram concretização das promessas, mas nós vemos. Olha quanta coisa maravilhosa chegou e o Evangelho chegou a você. Para quanta gente custou coragem de crer para que o Evangelho chegasse até você, para que fosse passado a você a tocha e você continuasse correndo. Você tem que compreender que tudo isso faz parte do projeto de Deus para a igreja, e agora é a sua vez, agora é a nossa hora. E eu convoco você para a coragem desse glorioso parêntese e desse bom testemunho. Para você ver a dimensão deste testemunho, o versículo 35 diz, olha quanto testemunho, aqui é cheio de testemunho. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, testemunho. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Já pensou que testemunho? O texto está dizendo que eles passaram por prova de escárnios, de açoites, testemunho. Não negaram a fé, algemas, prisões. 37 diz que eles foram apedrejados, provados,
cerrados, mortos pela espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Muitos deles necessitados, afligidos, maltratados. Testemunho. Tudo isso aqui é coragem de crer. A fé dominou tanto a vida. E isso para nós é um testemunho para mim, para você. Coragem é escolha. Coragem é decisão. Coragem é determinação. Coragem é disciplina. Coragem é dedicação. Coragem é desprendimento. O que é crer? Decisão, determinação, disciplina, dedicação, desprendimento, escolha. É um chamado de Deus para você. Vamos deixar que Deus trabalhe isso dentro de nós. Coragem. A coragem conecta você e inclui-nos no propósito de Deus. Versículo 40 fala sobre isso. Essa é a terceira ideia minha. O texto diz: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Quem a mim é você. Veja quanta luta eles tiveram, mas eles fazem parte da história da salvação. E quando eu fiquei pensando nessa coisa superior a nosso respeito, eu comecei a olhar para a vitória de Cristo no Calvário, para o derramar do Espírito Santo. Gente, quanto nós temos mais do que todos aqueles homens e mulheres tiveram. Hoje você tem a ação do Espírito Santo na sua vida. Você tem Cristo vitorioso no Calvário, que esmagou o diabo. O dia D já aconteceu, Jesus já ressuscitou, nós já celebramos a ceia. Sabe o que significa isso? Significa que nós temos um motivo maior e uma razão maior para viver esta coragem de crer. Ele já ressuscitou. Deus deu a mim, a você algo superior a que todos aqueles do Antigo Testamento tiveram, e eles tiveram coragem de crer. E hoje você está aqui reunido, nós temos a igreja, podemos celebrar todos os domingos, e muitos não estão vivendo a vida de coragem, a vida de fé, a vida de entrega, a vida de determinação, a vida de jogar totalmente nas mãos do Senhor. Eu quero convidar você a nós termos uma clarinada de fé. Que Deus ative em nós esta coragem agora, por causa da vitória do Cordeiro. Porque é a minha, a você que é dada esta completude. Interessante que o texto diz que agora tem uma totalidade. É por isso que completou o trabalho que eles fizeram, e é completado em nós. Não vamos deixar que a nossa parte seja de medo, mas seja de coragem, de crer, porque Deus tem dado a você a habilidade e a possibilidade de celebrar a glória de Cristo agora. O texto diz: sem nós eles não seriam aperfeiçoados. Isto é, a totalidade ganha sentido pleno. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja que Deus foi formando no seu coração, para nós sermos o povo de Deus. Eu quero convidar vocês à coragem. Este é um mês de pensar coragem, de avançar com coragem, de sentir com coragem, de orar com coragem, de ler a palavra e dizer: Senhor, eu quero fazer parte disto. O Senhor me chama para esse glorioso tempo, esse glorioso parênteses de crer, coragem de crer.
que minha mente, minha vida, meu coração, meu ser possa atingir a plenitude de Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que Jesus Cristo seja a fonte desta fé e desta coragem aqui e agora. Nós pedimos que a tua glória toque teu povo e nós possamos, como diz o texto bíblico, entender que pela fé eles romperam barreiras. Que o teu Espírito trabalhe em nós e nos dê esta coragem de crer, e só pelo teu Espírito isto é possível, para romper a mesmice de nós mesmos, as incredulidades, e o teu nome seja honrado e glorificado. Nós oramos, e quem crê e recebe diz, amém.